Colossenses 4. Ore e peça a iluminação do Espírito Santo na leitura dessa palavra. Versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Para ajudar no entendimento, vou fazer algumas pontuações desses versículos. Mas não deixe de estudar mais profundo em algum momento. Do versículo 2 até o versículo 6, Paulo, ele já ensinou para nós que a comunicação com Deus está plenamente aberta por causa de Jesus. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Graças a Jesus temos acesso a Deus. Por isso, devemos aproveitar essa comunicação, esse acesso. E ele começa falando no versículo 2, perseverai na oração. Paulo nos ensina que devemos perseverar em oração, sem desanimar de orar. Persistir na oração. E para isso, nós devemos vigiar para tudo aquilo que pode vir a nos desanimar de orar. Por isso ele diz, perseverai na oração, vigiando. E um motivador para que continuemos orando é dar ações de graça, perceber e lembrar das bênçãos e dos feitos de Deus em nossas vidas. Por isso, no versículo 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Depois, Paulo pede para que orem por ele e para que ore pelos irmãos que estavam com ele, já que Paulo estava preso em Roma. Gostaria de chamar a atenção para esse versículo. Paulo pede oração, mas ele não pede para que orem por sua liberdade da prisão, e sim que orem para que ele consiga pregar a palavra de Deus mesmo preso. Isto é um grande exemplo do que ele ensinou no capítulo 3. Buscar as coisas do alto e não as terrenas. O que você tem buscado para a sua vida? O que você tem pedido em oração a Deus? Você está se preocupando com a sua vida espiritual ou com as coisas terrenas dessa vida? No versículo 6 e 7, na verdade do versículo 5 ao 7, do versículo 5 ao 6, melhor dizendo, Paulo mais uma vez ensina como deve ser o comportamento de um cristão. Por isso, retorne nesses versículos, leia e aprenda quais são as características que nós devemos ter. Continuando a leitura, versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber
tudo o que por aqui ocorre. Um breve comentário. Paulo fala de irmãos que estavam com ele, o ajudando no ministério, e que ele iria enviar até Colosso para compartilhar tudo o que estava acontecendo com Paulo e os outros irmãos em Roma. Continuando a leitura, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúdo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Gostaria de fazer algumas observações nesses versículos. Do versículo 10 ao 17, Paulo continua falando de homens que estavam o apoiando. E aqui eu queria fazer uma observação dentro de outra observação. Ele fala de Aristarco no versículo 10 e fala de Marcos, primo de Barnabé. Este Marcos é o João Marcos, mencionado no livro de Atos, que foi motivo de briga entre Paulo e Barnabé na viagem missionária. Vemos aqui que Paulo tinha um bom relacionamento com Marcos, mesmo depois do que tinha acontecido, mostrando o poder da obra reconciliadora de Cristo e a paz que deve reinar dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Deve haver reconciliação e paz. Bem, no versículo 11, Paulo, ele usa a seguinte palavra, lenitivo. Diz que esses homens têm sido o lenitivo dele. Podemos pensar que isso equivale a um conforto, a um calmante. Paulo ensina a importância de vivermos entre irmãos, de pertencermos a uma igreja e assim proclamarmos o evangelho juntos. Destaco aqui também Epáfras, do versículo 12, que é colossense e estava com Paulo em Roma, e foi ele que fundou a igreja de Colossenses e que contou sobre as suas dificuldades e as bênçãos que essa igreja estava enfrentando para Paulo, e assim fez Paulo escrever essa carta. Gostaria também de destacar do versículo 13, ele fala sobre os de Laodiceia e os de Hierápolis, que eram cidades vizinhas a Colosso. Eu sugiro que vocês leiam, após o término do estudo do livro de Colossenses, o livro de Filemão, já que esse era colossense, Filemão era um homem colossense,
e estava provavelmente envolvido no contexto da carta aos Colossenses, já que Filemon abrigava em sua casa uma igreja, cujo líder espiritual provavelmente era Arquipo, que Paulo fala no versículo 17. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. Provavelmente era o líder espiritual da igreja que se reunia dentro da casa de Filemon. Outra coisa importante de destacarmos do livro de Filemon aqui em Colossenses é que Paulo, no versículo 9, ele diz que vai enviar para Colossenses, para os colossos, Onésimo, junto com Tíquico. Onésimo era escravo de Filemon, que fugiu, conheceu a Paulo em Roma e lá se converteu. E assim Paulo quer que ele retorne para Colosso, mas ele manda uma carta, provavelmente a carta de Colossenses foi enviada junto com a carta de Filemon, que era para Filemon. Então Paulo ele escreve uma carta para Filemon para que ele receba Onésimo como um irmão em Cristo e não mais como um escravo fugitivo. Por essas ligações, seria legal você continuar na leitura do livro de Filemon. Que Deus nos abençoe e nos ajude.